eu perdi o meu melhor cliente, mas eu tive que humilhar um colega de classe meu. Eu trabalho com job, né, como GP há bastante tempo. E é claro que eu tenho interesse, eu tenho vontade em sair dessa vida, mas primeiro eu tô construindo o meu futuro, então eu tô pagando faculdade, tô pagando o financiamento da minha casa, e quando eu estiver estabilizada, com toda certeza eu vou sair de tudo isso, né? Só que no meio desse caminho, eu consegui alguns clientes fiéis, digamos assim, clientes que voltam ali toda semana, todo tempo. E aí eu tinha um em específico que ele sempre ia e ele sempre me pagava muito a mais do que o valor combinado. E era um cliente fixo, ele estava ali toda semana. A gente já tinha criado uma certa intimidade, digamos assim. Eu já sabia que ele era casado e tudo, mas ok. Quantos e quantos homens que vêm são casados, sabe? Até que um dia ele deixou o celular assim em cima da mesa e depois desse dia ele passou a deixar o celular com muita frequência e a imagem da capa de bloqueio da tela era uma foto dele com a família, era ele, a esposa e os 2 filhos que ele tem. Então toda vez que ele deixava lá eu sempre via aquela foto, né? Até que, como eu falei, comecei a fazer faculdade e logo no primeiro dia eu reconheci. Um dos filhos dele estava na mesma classe que eu. Era uma faculdade particular, né? Como eu falei, eu pago a minha faculdade. E eu reconheci o filho dele lá como um dos meus colegas. Mas ok, fiquei na minha, inclusive evitei ter qualquer tipo de contato com ele, qualquer proximidade eu não queria, justamente porque eu sabia que ele era filho, né, de um dos meus clientes e eu não queria fazer amizade, eu não queria ter nenhum tipo de relacionamento com ele justamente por conta disso, né? Só que, claro, ele foi tentando se aproximar de mim e eu percebi que ele estava interessado em mim. Apesar de eu não ter vergonha do que eu faço, eu também não saio por aí contando, eu não saio por aí avisando, tipo assim, eu não vou chegar na minha sala de aula e falar, ei gente, eu sou GP. Mas se alguém chegar pra me perguntar, o que você faz da vida? Eu falo, mas eu não saio anunciando, sabe? E aí eu percebi que ele começou a se aproximar, eu percebi que ele estava meio interessado em mim. E quanto mais eu despachava aquele menino, quanto mais eu dizia não, quanto mais eu cortava ele, parecia que mais ele, sabe? Até que chegou um tempo que ele começou, acho que, pegar raiva de mim, porque eu não dava zero confiança pra ele, e ele começou a me tratar mal. E eu, tipo assim, cara, não tô nem aí, eu só quero distância. Mas eu até entendo, porque ele não tinha uma explicação, ele não sabia por que eu não queria proximidade com ele. Eu acho que aquilo era o que deixava ele mais chateado, porque era tipo, cara, por quê? Eu te fiz alguma coisa? Por que você age assim comigo? Eu até entendo essa questão, porque pra ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, né? Mas ainda assim não justifica. Até que um dia chegou até mim um cliente que era amigo dele, que era da mesma sala do que eu, e era amigo dele lá. E quando eu vi ele, eu falei, putz, acabou, mas enfim. É claro que eu sempre soube que isso uma hora ia acontecer, que um conhecido ia me ver, que alguém da minha sala poderia ficar sabendo. É claro que eu soube, mas, né? E aí eu falei, ok, fazer o quê? Só que nisso, claro, ele foi lá e contou pro bendito do menino, né? Do outro colega. E aí eu me lembro que eu cheguei na segunda-feira na sala e ele tinha feito no quadro lá da sala, escrito assim, fulana, meu nome, a prostituta. Tava escrito assim, enorme. E aí quando eu vi, ele começou a bagunçar, começou a me chamar de puta, falando assim, é engraçado, porque quando eu tava interessada em ter um relacionamento com você, você dizia que não queria. Mas aí você fica com qualquer um, eu não tô entendendo essa pose de santa. Ele começou a fazer várias coisas pra me humilhar. E ali eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar constrangida. Algumas pessoas foram lá e apagaram, tipo, gente, ele agiu igual um moleque. E ele realmente era, né? Eu era mais velha do que ele realmente era um menino, um moleque, mimado. E fez tudo aquilo pra tentar me constranger de alguma forma. Só que eu fui criando tanta raiva que houve um momento em que ele virou pra mim e falou assim: porque isso daí já deve estar muito usada. Aí eu virei pra ele e falei assim: tá muito usada, inclusive pelo teu pai. Pergunta pra ele, ele gosta, ele tá lá toda semana. Na hora que eu falei isso, tipo, ele fez assim, como assim? Porque, como eu falei, o pai dele era casado com a mãe dele, né? Ele pegou e fez tipo, como assim? Aí as outras pessoas ficaram, como assim? E aí eu simplesmente só peguei as minhas coisas e saí. Eu tava tão constrangida que eu peguei as minhas coisas e fui embora. E aí eu me lembro que algumas amigas minhas começaram a falar assim, menina, ele tá aqui, ele tá ligando pro pai dele. Depois, ele pegou as coisas dele e foi embora, e não sei o quê. Sei que quando foi no dia seguinte, ele chegou lá na sala, não olhou pra minha cara. Sentou lá no cantinho dele, eu sentei no meu, e desde então
ele nunca mais olhou na minha cara. E desde então, o pai dele nunca mais voltou. O pai dele nunca veio falar comigo, cobrar satisfação, nada do tipo. Mas o pai dele nunca voltou. Então eu tenho quase que certeza que ele deve ter ido reclamar, enfim, não sei. Mas o pai nunca voltou. Perdi o meu melhor cliente, mas eu não consegui me controlar. E a gente estuda junto até hoje, mas como eu falei, a gente nunca mais trocou uma palavra sequer. O que eu ainda fiquei sabendo, porque, né, às vezes um fala aqui, aí chega no outro e tal, é que os pais se separaram há algum tempo. Deve ter sido por causa de mim, deve não ter sido, não sei. Mas sei que ao mesmo tempo que ele me humilhou, eu não consegui. Tive que humilhar de volta.